Saudações, eu sou o William Moraes e se você chegou a este canal aparentemente ao acaso, saiba que aqui eu compartilho as minhas experiências de lucidez extracorpórea. Eu me dedico ao estudo disso com muito afinco e isso na prática também, ou até principalmente hoje em dia. Esse relato aqui eu nem ia ler hoje. Eu registrei ele hoje, é desta madrugada, é de hoje, basicamente, na verdade, e eu ia ler outro dos mais antigos, que estão se acumulando e são vários. Mas eu achei que a mensagem desse aqui é importante, porque eu sempre faço essa leitura e faço algumas considerações, trago algumas considerações em relação ao que eu vivenciei. E eu acho que pode ser um bom momento. E tá fresco, né? É um relato que acabou de acontecer. Mesmo assim, eu vou ler porque é mais sucinto. Eu anoto aqui o que é primordial, porque senão eu poderia ficar falando por muito tempo. Aqui mesmo eu resumo, eu não coloco tudo. E se você está chegando nesse canal agora, saiba que todos os meus vídeos, ou a grande maioria, tem a minutagem na descrição do vídeo com os temas abordados ou os momentos nos quais eu falo sobre determinado assunto. Assim como o comentário fixado, onde eu também deixo o mesmo texto lá, e é onde você encontra todas as informações pertinentes necessárias para entrar em contato comigo, os trabalhos que eu desenvolvo com arte, para fazer contribuição via Pix, caso tenha interesse em ajudar a manter este canal funcionando assim, e participar de sorteios e inclusive de uma aula que eu vou dar, passar a dar, né? Na verdade, não uma aula, de várias aulas que eu passarei a dar. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, muito em breve, porque eu devo começar depois do dia 10. Algumas pessoas me pediram isso, até por e-mail, porque é quando elas têm algum dinheiro que possam passar, né, que é quando recebem e tal, algum dinheirinho facilita e para mim também acaba sendo mais fácil, porque eu tenho tempo de produzir, ainda não fiz o que eu vou sortear este mês. E eu devo fazer um vídeo falando, fazendo uma chamada, inclusive, para quem não informa quando faz o Pix, você pode colocar uma mensagem lá. Quem não informa o e-mail ou o telefone, eu prefiro o e-mail, tá? Aliás, quem já informou uma vez não precisa informar novamente, porque eu consigo pegar, eu coloquei numa planilha, então eu acho lá. Tem pessoas que sempre colocam e eu esqueço de falar aqui que não precisa. Uma moça até me perguntou, até mesmo pela mensagem. E seja como for, eu vou fazer um vídeo chamando, falando para as pessoas me mandarem um e-mail, nesse aqui, ó, portalwilmor@gmail.com, falando eu fiz contribuição, quero participar do curso. Porque pode ser que a pessoa também não queira, né? Tem uma pessoa que sempre coloca assim, sem sorteio. Eu não sei se a pessoa ela também não quer participar do curso que eu vou dar, né? Mas para quem não está sabendo, é um curso que vai acontecer ao vivo, provavelmente via Zoom, por isso que eu preciso de mais tempo, porque eu não consegui ainda fazer um teste. Quero ver se eu registro, tem umas coisas assim que para mim isso tudo é novidade. Vai ser via Zoom e eu pretendo que seja uma vez por semana. Se eu não conseguir, pelo menos de 2 em 2 semanas, ou seja, 2 vezes por mês. Mas eu acho que eu consigo fazer uma vez por semana para abordarmos um tema durante um mês. 4, né, aulas vai ser um tanto bom. Então, dado este recado inicial, vou aqui para o relato que aconteceu hoje, nessa madrugada. São 3 partes, sendo que a última eu acho a mais interessante. Mas todas elas acabam trazendo alguma perspectiva. Primeiro, eu me vi na sala da minha casa fazendo exercícios de alongamento e eu percebi que estava fora do corpo. Primeiro, eu estava num contexto muito cotidiano da minha vida, porque pelo menos um dia sim, um dia não, eu faço exercícios na sala e lá estava eu. E eu percebi que eu estava fora do corpo, percebi que estava diferente.
acho até por causa do alongamento, eu não tenho esse alongamento. E falei, opa, tô fora do corpo. E eu resolvi sair voando pela varanda, que aqui é um pouco mais alto, você sobe uma escadinha, assim. Então, pro quintal, tem uma diferença de altura, assim, de, sei lá, uns 3 metros. E eu resolvi sair voando pela varanda, mas eu senti que tinha um ser daqueles grudados em mim. E é isso. A primeira averiguação que eu faço é se não tem um deste ser, porque eu já descobri que eu produzo muita energia ectoplásmica. E aí eles vêm fácil. E eu senti que tinha esse ser e eu pulei com as pernas para frente e de barriga para o alto. Deixa eu ver se consigo ilustrar aqui. Assim, ó. Considerando que essa parte aqui do anel é a parte de cima do meu corpo. Saí assim porque eu não queria sentir que eu estava carregando a pessoa, aceitando que eu ia carregar a pessoa. Queria dar uma chance para ver se ela caía, despencava. Claro que não aconteceu. Ela estava grudadinha ali. E mesmo voando, eu me reposicionei, passando por cima do muro da minha casa. E nesse processo, como para mim é natural, porque já aconteceu, já percebi isso mais de 50 vezes, 60, sei lá, eu já fui buscando as mãos deste ser, né, que eu sei que eles tentam ficar bem grudados mesmo. Então já fui pegando e aí eu consigo ver a mão e me desvencilhando. Só que esse ser foi um pouco diferente dos outros. Ele estava muito passivo. É como se ele quase estivesse adormecido, estivesse dormindo, grudado em mim, mas segurando, como se fosse sonâmbulo, sabe? Eu me desvencilhei dos braços e tentei tirar aqui, que geralmente eles grudam na altura da nuca, que é onde tem um chakra aqui, que geralmente é o ponto onde eles mais drenam energia. E ele não estava lá, ele estava um pouco mais para baixo, quase que no chakra, na parte, né, posterior do chakra cardíaco, cardiorrespiratório, Anahata chakra. E eu achei muito peculiar, não apenas isso, mas como o fato de esse ser estar... Eu não sei se ele tentava passar muito despercebido, estava quietinho. E eu falei, putz, eu lembro que eu cheguei a fazer sinal da cruz. Porque eu já me livrei de alguns assim. Porque é um símbolo de poder, é um símbolo que acaba tendo significado, para mim tem um significado, são os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e enfim, tem zilhões de significados. Mas tem também essa carga de que é reforçada, né? De levar para a luz, essas coisas assim. Então, fiz e não adiantou. E eu lembro bem que eu percebi, eu enxerguei na minha tela mental, mas eu enxergava muito, muito nitidamente. É como se eu tivesse daqueles poderes que a gente vê em algum filme, que a pessoa consegue enxergar através dos olhos de um corvo, de uma águia, apesar de estar no próprio corpo. Então eu mudei essa visão e vi de fora eu fazendo o desenho que até brilhava em luz. E eu falava coisas do tipo, não faz isso não, meu querido, siga para a luz, sabe? Eles vão cuidar de você, tentando passar essa mensagem. E não adiantou. E eu vi o ser grudadinho lá, e ele era pálido, mas meio amarelado. Grudadinho ali, feito uma mochilinha. Mas eu cheguei até a pensar se minha mão alcançaria ele lá mais para baixo. E aí eu pensei, estou fora do corpo, eu também tenho uma plasticidade, né, maior. E cheguei, alcancei, desgrudei a boca do bicho grudada, trouxe para frente, o embolei feito uma trouxinha. E neste momento eu cheguei a pedir ajuda para algum espírito de luz, alguém que pudesse ajudar para eu simplesmente não largar o ser ali e depois sair e vivenciar alguma experiência nesse processo. E eu acordei nesse momento. E eu estava com vontade de urinar e eu resolvi que eu ia levantar e fazer isso, porque se eu saísse novamente, é bem provável que eu perdesse a experiência depois com uma vontade ainda maior e uma que não desse para conter.
E aí eu deitei, dormi novamente, não saí. Acho que eu despertei demais, mudei, né, o ciclo da frequência cerebral, e, enfim, até mesmo o próprio relaxamento do corpo. Então, não consegui sair e tudo bem. Eu me vi de novo, lúcido, ciente de estar fora do corpo físico e comecei a analisar tudo. Eu estava numa rua, quase entrando numa estação onde eu pegaria um veículo, algo bem parecido com ônibus, na verdade. E era um lugar que eu já conhecia, que eu sabia para onde levava. Eu sabia que eu tinha combinado de encontrar amigos que não vivem aqui, só vivem lá. Então eu tinha um compromisso, eu estava indo para esse compromisso, bem ciente de estar fazendo isso, e eu encontrei um destes amigos que ia comigo. Então era um moço negro, jovem, e ele estava me esperando para irmos juntos. Só que eu estava lúcido e eu estava avaliando o lugar, olhando, né, bem o cenário todo. E quando ele falou, vem, tipo, o que você está fazendo aí, né? Eu falei com ele, olha, eu sei que eu tô fora do corpo. E eu queria muito pensar numa forma de validar essa experiência. E às vezes eu faço isso, tá? De procurar um telefone de algum lugar que eu possa ligar. Não acho que seria o caso aqui, porque era uma estação do plano astral. Mas já me vi numa rua onde tinha, por exemplo, vendiam marmitas. Eu quis pegar o telefone para ligar e saber se lá vendia marmita, porque eu nunca tinha ido por lá. Mas nem vou mentir para vocês, minha memória para nomes e sequências numéricas é péssima. Então nunca consegui. E aí eu olhava para aquilo tudo e quando ele me chamou, eu falei, mas, por exemplo, eu poderia te perguntar uma coisa que só você soubesse. E quando eu acordasse eu te perguntava, mas você não vive lá. E ele... e eu pensei também em relação às pessoas que eu ia encontrar. E ele falou... e eu acordei nesse processo de novo. E eu não saí imediatamente, diferentemente de muitas experiências que eu relato aqui, né? Porém, eu dormi. E eu estava novamente lúcido, fora do corpo. Me vi já nesse processo e falei, oh, espera, estou fora do corpo. Eu estava numa rua. E era noite, mas não estava escuro. Tinha uma luz não difusa, embora sim também, mas sei lá, é como se estivesse amanhecendo ou anoitecendo, porém se manteve nessa mesma luz. Uma luz até agradável, mas não era muita luz. E era uma rua como de antigamente, com casinhas baixas, casas, não casas de 2 andares, né, casas grandes assim, casas bem baixas, com passeios, e a rua era de pedras muito justapostas, mas quadradas, quadradinhas, não eram o que aqui a gente chama de calçada, né, de rua calçada. Lá, enfim, era assim, era bem aconchegante. E eu vi que tinha muitas pessoas saindo de casas, entrando em casas, conversando em portão de casas, tinha uma movimentação. E todo mundo tranquilo, todo mundo bem, feliz e satisfeito com a vida. Então eu gastei um bom tempo analisando o lugar no qual eu estava, e era um clima de amizade, de despreocupação. Eu vi 2 garotas brincando. Num primeiro instante, eu achei que estavam rebatendo bola, como eu fazia muito quando eu era jovem. Ficávamos na rua com bola de vôlei, só rebatendo, né? Batendo um pro outro. Porém, eu vi que não era uma bola, era luz e era energia que uma mandava para a outra aparava, redirecionava e mandava de volta. Eu achei bonito, me aproximei para ver melhor e eu reparei mais em uma delas do que na outra. E essa era linda. Tinha um cabelo na altura dos ombros, era cabelo liso, com mechas
verdes, verde piscina. Mas não é um verde piscina tão claro. É um verde piscina, que é um verde um pouco mais azulado, mas ele era bem firme, assim, bem forte. E azul. E ela também tinha os olhos, cada um de uma dessas cores. Cada olho tinha uma das cores. E o sorriso dela era enaltecedor. E ela sorriu para mim. Ela estava sorrindo para mim, porque eu estava prestando atenção nela, assim, até fascinado, diga-se de passagem. Aparentava, e era bem jovem, aparentava ter 15, 16 anos, assim, as duas. E ela mandou a bola de luz para mim. Até por isso que eu não pude reparar tanto na outra, embora ela fosse loura, com roupas até mais claras do que a outra moça que estava com um visual que combinava muito com o cabelo, olhos, roupa, o vestido que ela estava usando. Vestidinho. E aí, ela mandou energia para mim. E eu, no susto, movi as mãos e tentei manter a luz e mandar para a outra. A luz veio para mim numa amplitude de uma bola de vôlei, assim, mais ou menos. Só que quando ela chegou nas minhas mãos, ela reduziu a ponto de chegar a ser do tamanho de um grão de feijão. Mas brilhando ainda. E vale mencionar que tinha, não é peso, era uma sensação como se fosse ímã. Então, se tinha uma certa densidade, não sei se eu posso dizer isso, porque também era leve e emanava alguma energia. E eu precisei desse momento de ajuste. Aliás, a luz se reduziu assim comigo, eu percebi, porque eu achei que as moças iam me julgar se eu fizesse a luz se apagar, como se eu atrapalhasse a brincadeira, né? E foi aí que, num átimo de segundo, eu pensei: só relaxa. E não tente fazer nada, só permita que aconteça, com intenção de que aconteça, mas relaxado, que é muito o que eu falo para os meus alunos nas artes marciais, arremesso de faca, algumas coisas assim, onde você faz a sua parte e deixa que aconteça. 50% é fazer acontecer, e 50% ou mais é deixar que aconteça, permitir que aconteça. E com isso eu consegui restabelecer a luz e mandei para a moça de cabelos claros. E elas continuaram a mandar uma para outra, uma para mim e eu para outra, e ficamos assim por um bom tempo, o que pode parecer bobo, mas na verdade era um treino. E quanto mais relaxado eu ficava, mais fácil era a luz responder à minha vontade de comando. Cheguei a ficar tão confiante que em determinado momento eu as fiz rir muito quando eu recebi a luz, e quando ela mandou para mim eu já tive essa ideia. E eu a dividi em duas e redirecionei uma parte para cada uma delas, assim, sabe? E eu já fiz isso rindo também. E mudando o nível do treino, pois precisávamos a partir dali nos sintonizar com o outro para saber quem ia mandar para quem e evitar mandar para a mesma pessoa e juntar a energia de novo. A ideia era deixar mais difícil. E é um treino que eu faço com meus amigos, alunos, né, na arte marcial, de pegar espada. A gente lança uma espada só e tem que pegar no cabo, né? Você lança numa roda, a gente vai lançando e tem que pegar no cabo. Não importa se está girando, você tem que para treinar reflexo. E em determinado momento eu coloco duas. E aí aquela coisa, você manda para a mesma pessoa, ela fica com mais dificuldade. Às vezes até vai e ela pega. E aí vão aumentando. São 3 espadas, 4 espadas, dependendo da quantidade de pessoas que estão ali. Quem se segura na lâmina, que não tem corte, né? Só para, enfim, só para ilustrar que feriu a mão, perde aquela mão, tem que usar só a outra. E quem não conseguir segurar, sai do jogo. Essa é uma atividade que eu faço. E foi mais ou menos isso que eu estava fazendo com a energia ali, né? E eu estava concentrado na energia a maior parte do tempo. Por isso eu não reparei mais tanto na outra moça. E também a minha atenção ficou muito nessa que deu para perceber essa menina de olhos
diferentes, que ela gostou de mim, a outra tinha me aceitado ali, então tudo bem. Mas essa estava feliz por eu estar ali. A gente tinha estabelecemos alguma conexão. E eu acordei nesse processo, nessa brincadeira. Eu queria ter ficado mais, e se eu não tivesse prolongado o jogo das energias ao dividi-las, eu talvez teria parado, né? A gente teria cessado e eu poderia ter conversado um pouco, mas eu aceitei que houve toda essa conversa e entendimento em silêncio. Só isso, assim, de não ter que ter um depois. É o momento, de vivenciar o momento e me permitir. E foi bom. E foi como dançar com pessoas em show. E eu sou desses. Eu vou num show, às vezes eu danço com pessoas com as quais eu nem converso. Nem antes, nem depois. Estamos ali, eu puxo pra dança. A gente dança, a conversa em silêncio. A gente pega os passinhos, né, um do outro. Geralmente eu ensino alguma coisa para a pessoa ali, ela faz e a gente ri e tal. Há essa sinergia e depois cada um segue mais revigorado por causa da vivência. E eu permiti que fosse assim, nesse aspecto, e que mostra que eu estava numa sintonia um pouco mais elevada e eu consegui perceber que eu estava numa esfera mais legal. Geralmente eu vou em lugares mais pesados. E lá não, lá era um lugar que, assim, não chega angústia, drama. Foi bom, foi um descanso, foi um lazer. Isso me lembra o quanto, na verdade, é isso de relaxar, o quanto o entretenimento ele é espiritualidade também. Ele é entrar em sintonia com uma energia mais leve ou se desvencilhar dos dramas que estamos vivendo, né? Que até vamos ter que voltar, para os quais teremos de voltar, mas é isso, mais revigorados. Quanta dificuldade a gente tem de desassociar, né? De falar assim, não, ok, eu vou deixar isso aqui, não vai resolver agora. Principalmente esses problemas, não vai resolver agora. Você fez a sua parte, outras pessoas, ou o que quer que seja, do contexto, tem que fazer a dele. E nesse momento o que você faz? Fica fritando em cima disso? Não. Conseguir relaxar o quanto isso também faz parte de um processo e é importante. Então foi uma memória, foi uma lembrança de que isso é muito, muito vital. Isso fazendo uma leitura dessa última experiência, né? Fazendo uma leitura agora das anteriores, a intermediária, na qual eu estava visitando amigos, eu já falei recentemente sobre isso, né? Sobre como parece haver uma vida fora daqui, em planos mais sutis. Até compromissos são feitos. E já aconteceu, tem relato aqui que eu não trouxe ainda, mas vou trazer por causa disso, né? São muitos. De que eu estava com o pessoal e eles falaram, oh, vamos fazer isso semana que vem? Vamos. E eu falei, gente, eu tô fora do corpo. Quais são as chances de eu conseguir ir com vocês? Entendeu? E só que eu acho interessante que sempre haja o senso crítico, que não haja relaxamento no sentido de falar assim, tá, eu não preciso mais validar a experiência, eu sempre estou pensando em como eu poderia validar. E eu aconselho isso para quem tenta. Se você se ver fora do corpo, uma dica é, se encontrou um amigo, pede ele para te contar algo que só ele saiba. E depois pergunta se ele lembra. Primeiro, pode ser que ele lembre, o que é muito raro, só aconteceu comigo uma vez. Mas pode ser que aconteça com a pessoa. Já é ótimo. Mas como é difícil, você se lembrar de algo que não tem como ele não te contou aqui no plano físico, ele não contou para ninguém. Então, ele pode te contar. O difícil é que eu já tentei isso algumas vezes, é a pessoa entender. Ela fala o quê? Porque ela não sabe que está fora do corpo. Para ela, tá lá. E já aconteceu comigo, assim, por exemplo, como aconteceu com a Marina, que é com quem eu tenho um relacionamento. Eu encontrar com ela e falar com ela, olha, me conta algo que só você saiba. E ela disse, eu não posso te contar isso. Porque ela não sabia que estava fora do corpo, então ela ficou tímida. Porque a verdade é que ela estava apaixonada por mim. Estava me amando e eu captei isso. E falei, caramba, e isso então foi antes. E depois eu só averiguei aqui no plano físico, né? E era verdade essa mensagem.
Mas até aí também não é uma prova, porque é um sentimento, né, do qual eu também podia desconfiar. Você capta essas coisas quando a gente está aqui. Mas algo que seja uma coisa de infância da pessoa, talvez fosse algo mais válido. Agora, a primeira experiência na qual eu tiro o ser grudado em mim, né? Que são de várias naturezas. Eu queria falar um pouquinho desse, porque assim, esse, ele não estava, eu acho que ele não estava num nível de consciência de saber o que estava acontecendo com ele se entregou simplesmente. E aí é que tá. Mas você acabou de falar que estava indo para frequências mais altas e ainda assim um ser grudou em você, você deu brecha. Olha, tem vários tipos. Não necessariamente, já falei disso aqui, são seres ruins. São só seres que não têm força própria para seguir em frente, não se sentem fortes. E eles grudam ali e falam, só quero ficar aqui quietinho, sabe? Inércia. E assim, é um confortável que fica ali, é como um inseto na luz, né? Que a sua luz vai atrair. Só que não é benéfico para eles, por isso eu tiro. Porque, primeiro, que ele está drenando uma energia. Né? Segundo, que não é benéfico para ele, porque ele entra num ostracismo, né, de evolução. E já tirei seres que aí se debateram mais, não sei o que eu falava, quem é você? Quem é você de verdade? Porque mostravam várias formas de monstros, coisas, tentando me assustar, né? Vira animal, vira monstro, vira pessoas que eu gosto, essas coisas assim. Quem é você de verdade? E uma criatura olhando nos olhos dela fala assim, eu não sei mais. Tipo assim, me deixa. Tipo, já nem sei mais quem sou. Exatamente por causa desse hiato tão grande de seguir em frente, né? De não seguir em frente e viver na dependência de energia dos outros que estão aqui para se manterem o mais próximo possível, mais próximos possíveis dessa faixa. Então, nem sempre são seres, isso aí é a condição, já falei. A gente está aqui como um mar, não piro com está drenando minha energia. E aqui tudo tá. Tudo está. Pessoas amigas estão. O problema é que aqui estamos na mesma condição, né? Há essa troca de energia, como eu já falei. Lá fora, esses seres já poderiam seguir em frente, mas ficam nessa dependência e vão se enfraquecendo, porque depois o tempo de retomada, há um tempo de retomada. Tudo que você desacelera, você precisa de um certo tempo para acelerar de novo depois. Aquela coisa, você está subindo um morro, né? De bicicleta ou a pé e você para descansar. Para retomar. Então, arrume uma forma de recuperar energia no processo, né? E até da própria energia, né? Para seguir em frente. Então, é isso. Espero que seja válido para mais pessoas essas experiências, que foi o que teve essa noite. Foram esses 3 casos menores. O último foi até maior. Eu que fiquei realmente... Eu me permiti ficar ali. Geralmente eu vou conversar com as pessoas, pergunto um monte de coisa, elas falam como é que elas vivem ali, né? Mas assim, são tantos lugares que não adianta eu chegar e voltar e falar, lá é assim, galera. Pessoal, eu vi fazer aqueles títulos sensacionalistas, né? Eu entendi, eu vi, eu sei como é do outro lado. Não, é um lugar de vários. O interessante nesses processos todos é isso, quanto é possível aprender até mesmo quando estamos fora do corpo físico. Porque quanto mais lúcidos, mais a gente aproveita o aprendizado. Porque para mim, estamos aprendendo o tempo todo. Não tem como não aprender. Até mesmo um ser que está grudado em mim, aparentemente parado, ele está tendo uma lição de que isso não faz bem para ele. Então, estamos sempre aprendendo. Mas quando há lucidez, nós aproveitamos melhor a experiência. Extraímos mais rapidamente as compreensões acerca daquilo e já começamos a aplicar, usar. Que eu acho que grande parte do processo de aprendizado é isso. É colocar em prática. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve eu faço um vídeo explicando como serão as aulas para quem contribui. A contribuição pode ser feita em qualquer valor, algo que seja interessante para a pessoa, né? É um investimento, vai acabar sendo, né, um investimento da pessoa em si mesma. O canal né? Aqui eu estou dando aulas, falando um pouco sobre isso. Essas mensagens que eu trago são lembretes, no mínimo. Mas eu estou tentando fazer isso em retribuição porque eu não consigo apenas receber apenas. Estou oferecendo o canal, estou oferecendo os audiobooks, faço sorteio de esculturas, mas para mim ainda é pouco. Eu fiz um curso
que eu paguei por ele, não foi barato, eu queria que houvesse na época uma alternativa, porque eu não tinha tanta grana. Para vocês terem ideia, eu consigo saber quanto seria hoje, mais ou menos, né? Porque eu não sei quanto está o salário mínimo, mas cada aula que eu fazia era 1/4 do salário mínimo. Eu sei disso por quê? Porque como eu não tinha tanto dinheiro, eu usava meio salário mínimo e fazia aula só de 15 em 15 dias. Não tinha tanto dinheiro assim. Eu já trabalhava fora, mas eu sempre cuidei da casa. Então, nessa época, inclusive, eu passei a pagar todas as contas da casa para minha mãe, meus 2 irmãos, cachorro e tal. Então eu fazia de 15 em 15 dias. Era um investimento muito pesado, mas foi bom ter feito. E pelo tempo que eu consegui manter, né? Chegou um momento que não deu mais. E eu também já estava conseguindo ter respostas sozinho ali, né, comigo, na prática em casa, porque eu já tinha aprendido muita coisa. Então, na época eu queria muito que houvesse algumas alternativas assim. Aliás, vale mencionar, não apenas eu ofereço isso, tá? Hoje em dia você acha na internet canais como o Saulo Calderon, ele tem um curso lá na página dele, Saulo Calderon, digita aí, curso. Vão aparecer lá uns 12, não sei quantos vídeos, 9 talvez. São vídeos nos quais ele fala de conceitos que são importantes a gente saber. Porque muita gente fica perguntando, por que eu não consigo? Por que outras pessoas conseguem? Porque são vários fatores que fazem com que isso aconteça. Um curso mais específico assim é interessante, né? O curso que eu quero fazer, ele vai ser mais prático. Mesmo que comece do princípio, vai ser sempre com práticas. Observações e práticas e observações sobre as práticas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Hasta.